Depois, eu vou colocar um ponto 9. Intervalos. Intervalos. Não há no material, mas eu quero colocar aqui intervalos, tá? Como é que funciona a classe com intervalos? Para intervalos, eu vou usar lógica, pessoal, lógica pura. O que ocorre aqui, ó? Por exemplo, se eu disser assim para vocês, letra A, a aula será das 14 horas às 17 horas. Das 14 horas às 17 horas. Pessoal, 14 horas, antes de 14 horas eu usei das. Das é de mais as, ou seja, preposição mais artigo. Por uma questão de paralelismo, antes de 17 horas, eu também vou utilizar preposição mais artigo. Portanto, eu utilizo a crase. Das 14 horas às 17 horas, certo? Depois, olha só, letra B. O curso será de segunda a quinta. O curso será de segunda a quinta. Tá aqui. Depois, letra C. O curso será da segunda a quinta. O curso será da segunda a quinta. Então, de segunda a quinta, o de é apenas preposição. Significa que o a será apenas preposição. Não posso utilizar o acento grave. O curso será da segunda à quinta. Vamos lá. Da preposição mais artigo. O a, preposição mais artigo. Eu utilizo. Então, qual é a lógica? A lógica é bem simples, pessoal. Sempre que eu começar com da ou começar com das, é preposição mais artigo. Eu vou fechar o intervalo com a ou com as. Aí. Sempre que eu começar com de, é só preposição. Eu vou fechar o intervalo só com preposição. Então, por isso, quando eu falo, hoje fará de 20 a 25 graus, de 20 a 25, não tem. Por isso, pessoal, quando eu falo assim, ó, esse livro serve da 5ª à 7ª série, coloco o acento grave. Tá? De 5ª à 7ª série é tudo igual, não coloco o acento grave. O congresso será de 18 a 25 de janeiro, não coloco o acento grave. Ele fez todos os exercícios da página 10 a 15, coloco o acento grave. Essa é a lógica. Tá? Essa é a lógica com intervalos. Beleza. Agora, pessoal, depois de tudo isso, nós temos de saber, para a Fundação Getúlio Vargas, motivos para o uso do acento grave. Então, vamos elencar aqui. Existem quatro motivos para o uso do acento grave e, muitas vezes, a Fundação Getúlio Vargas pergunta exatamente isso, se é o mesmo motivo ou não é o mesmo motivo. Vamos lá. Motivos para o uso do acento grave. Motivos para o uso do acento grave. Motivo número 1, regência. Na verdade, pessoal, esse é o motivo, é o principal, né? Regência é o principal. Agora, como é que eu vou saber isso aí? Como é que eu falo isso? Ó, regência é o seguinte, é o princípio básico. Regência é quando, letra A, tá? Vou dividir assim, ó, letra A. Quando uma palavra solicitar a preposição a,
mais uma outra solicitar o artigo definido feminino. Mas lembrando, quem solicita é o substantivo feminino. Então, havendo uma palavra que solicite a preposição, mais uma que solicite o artigo, pessoal, é o motivo da regência. Letra A. Aí haverá a crase, que é a união entre o as, a fusão entre os as, e será marcada com acento grave. Por exemplo, se eu coloco assim, ó, fumar é prejudicial, espaço, saúde. Fumar é prejudicial à saúde. Me ajuda. Se é prejudicial a alguma coisa. Prejudicial pede o a. E saúde é um substantivo que pede o artigo a. Então, a mais a, ocorreu a crase, preposição mais artigo, marcada pelo acento grave. Então, qual é a razão aqui? Regência. Regência. Sempre com a palavra solicitar a preposição é regência. Mas também na regência, pessoal, eu tenho aqui a letra B, que é uma palavra que solicita a preposição a. Ah, tá igual, senhor, calma. Mais pronome demonstrativo. Como assim, senhor? É o a preposição que vai se unir literalmente ao a do aquele, ao a do aquela, ao a do aquilo, ou até aquele aqui que significa aquela que, lembra? Eu só não entendi, olha só, de novo. O a preposição a, se une literalmente a este primeiro a aqui, ó. Claro, e aqui é o a também. Então, esta é a união que está acontecendo. Preposição a, mais respectivamente o a inicial do aquele, aquela, aquilo. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Por exemplo, pessoal, ó, os livros aqueles alunos, ou refiro-me a que saiu. Presta atenção. Dê os livros àqueles alunos. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o a, pessoal, é solicitado pelo verbo dar. Deu o quê? Os livros a quem? Aqueles alunos. Em aqueles alunos, nós temos o pronome aqueles. O que está acontecendo aqui, ó? Literalmente, o a, solicitado pelo verbo dar, está se unindo ao a inicial do aqueles. Por isso aqui a gente coloca, pessoal, a crase. Essa é a explicação verdadeira. Para verificar se a crase não é mais fácil, eu troco por este, esta, isto, e verifico se diante do este, do esta, do isso aparece o a, né? Então, dê os livros àqueles alunos é dê os livros a estes alunos. Fica fácil. Essa aqui, ó, refiro-me a que saiu. Cuidado, hein? Porque esse a não é o a artigo, é o a pronome demonstrativo. Porque é refiro-me àquela que saiu. Então, quem se refere a que vai unir-se a esse a. Mas esse a, de novo, está como pronome demonstrativo, porque significa aquela. Refiro-me a que saiu é aquela que saiu. Então, aqui, pessoal, é regência, porque quem se refere a, mas cuidado, porque essa aqui, por exemplo, dá vontade de colocar que é preposição mais artigo, mas é preposição mais pronome demonstrativo. Então, motivo 1, pessoal, regência. Sempre que houver uma palavra solicitando a preposição.
Motivo número 2. Locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas. Por exemplo, pessoal, quando temos assim, ó, pagamento à vista, é uma locução adverbial feminina. Comprei à vista, locução adverbial feminina. Ou ainda, quando temos assim, pessoal, tudo estava jogado às moscas, locução adverbial feminina. Ou ainda, pessoal, quando temos ficamos às escuras, locução adverbial feminina. Então, paguei à vista, às moscas, às escuras. Por exemplo, pessoal, dobrar à direita, locução adverbial feminina, ou à esquerda. O à noite ou à tarde, nós até aprendemos a forma específica, né? Mas o motivo pelo qual eu vou colocar crase em à noite, pessoal, ou à tarde, é porque é uma locução adverbial feminina. Então, aqui são locuções adverbiais femininas, ou seja, não é regência. Quando a gente fala assim, ó, comprei à vista, o motivo do acento grave não é regência, até porque o comprar, ele é normalmente verbo transitivo direto. Aqui, se eu falar só comprei à vista e não falar o que, ele fica como verbo transitivo. Se eu falar comprei o livro à vista, ok. Tá? Mas o verbo comprar, em suma, ele não pede a preposição a, pessoal. Então, esse à vista, existe ali o acento grave porque é uma locução adverbial feminina. Certo? Então, as locuções adverbiais femininas, a gente vai colocar, pessoal, o acento grave. O barco estava à deriva, né? Então, também. Agora, há um outro motivo que é bem parecido, mas há uma diferença que vocês nunca vão errar. Locuções prepositivas. Alguns confundem com as locuções adverbiais. É que na locução prepositiva, ela se encerra com uma preposição. Por exemplo, quando temos assim, ó, a procura de, quando temos a espera de, a disposição de, a margem de, a exceção de, a sombra de, são todas locuções prepositivas. Estávamos à procura de você, ficamos à espera dele, estamos à disposição de todos, ele vive à margem da sociedade, à exceção de uma das alternativas, vive à sombra do irmão, tudo são locuções prepositivas. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Elas encerram aqui com uma preposição. Então, é um outro motivo para eu usar o acento grave, certo? E o último motivo para o acento grave são locuções conjuntivas. Locuções conjuntivas. Aí, ó, locuções adverbiais, pessoal, são inúmeras. Não coloquei todas aqui. Prepositivas são inúmeras, não coloquei todas aqui. Mas conjuntivas, duas. Femininas, é claro, tá? À medida que e a proporção que. Então, locuções conjuntivas, claro, pessoal, só uma observação aqui geral, tá? É locuções prepositivas femininas, é claro, femininas, e é locuções conjuntivas femininas, isso é lógico, tá? Não, uma masculina não vai ter, tá certo? Então aqui, pessoal, essas aqui são só duas, sempre com crase, certo? Então, os motivos para a presença do acento grave são 4 motivos.
Regência a gente diz 90%, mas acredito que seja mais. Regência é a razão da crase em si, né? Crase da fusão. Depois eu tenho o motivo da locução, para usar o acento grave, o motivo pessoal da locução adverbial, da locução prepositiva e da locução conjuntiva. Valeu? Certo? Beijo no coração de vocês e até o próximo conteúdo.